Fala aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula no blog. Quem está falando é o Gustavo e hoje eu vou responder uma das maiores dúvidas que a gente recebe, que é como montar a planilha inteira, como montar um orçamento completo desde o início, né, desde todas as etapas. E para falar sobre isso, eu preciso falar também sobre umas técnicas de gerenciamento de projeto, né, na parte do PMI, né? Se você não conhece o PMI, acho interessante você já começar a pesquisar sobre ele. O Project Management Institute, que é uma organização que pega todas as boas práticas e você consegue ter uma certificação também profissional, você pode virar um profissional de gerenciamento de projetos. E existe esse órgão que é internacional, então são vários países, você consegue ter essa certificação, né, em gerenciamento de projetos. E as boas práticas lá desse gerenciamento a gente consegue implementar no orçamento e fica muito mais profissional a hora que você estiver apresentando, conversando com algum coordenador, com algum diretor. Se você mostra a planilha inteira, às vezes, se o cara não for da área, não entender muito sobre construção, ou entender um pouco, ele não consegue enxergar. Mas se você mostrar a estrutura analítica do projeto, que é o que a gente vai ver agora, daqui a pouco, ele consegue identificar as etapas e até para você corrigir se faltou algum item ou outro de escopo. Então é muito legal, muito bacana você conseguir estruturar isso antes de iniciar, quantificar, antes de começar mesmo a precificar a sua planilha, colocar os preços dos insumos em cima das bases, né? Então fica muito interessante você ter esse processo antes de iniciar e também dá para usar nesse software que eu vou mostrar para você nesse vídeo, dá para você usar depois a base dessa estrutura numa planilha de Excel. Se você tiver um software, tudo bem, você vai conseguir fazer muito mais rápido. Mas se você faz ainda no Excel, você consegue exportar esse arquivo dessa estrutura analítica do projeto para o Excel e ali você consegue já ter todas as etapas da obra. Eu vou colocar aqui na minha tela, vou mostrar para você pela minha tela, vai ficar muito mais fácil de entender. Então vamos lá, vamos dar uma olhada e ver como é que faz a estrutura analítica do nosso orçamento. Então aqui no nosso software que a gente utiliza aqui na empresa é o WBS Scrubber Pro, né, que é o antigo WBS Chart Pro. E aqui a gente já tem algumas opções, né? Ele dá para você inserir por esse botão a nossa estrutura. Então a gente vai começar a montar a nossa EAP, né? E tem algumas outras opções aqui que a gente vai falando com o decorrer dessa explicação. Aqui, a gente tem alguns tipos de visualizações aqui do lado. Também vou mostrando ao decorrer, mas praticamente a gente já começa aqui já no primeiro passo a definir o nosso orçamento, né? Então aqui a gente pode colocar orçamento, né, de uma residência, né? Vou colocar de uma residência como um exemplo nosso. E depois, para inserir o primeiro eu coloquei esse. Se você clicar aqui com o mouse esquerdo, do lado esquerdo se estiver usando Windows, né? E também um Alt para baixo, você consegue já criar uma outra estrutura aqui embaixo, que é onde a gente vai montar agora as etapas como eu mencionei anteriormente, né? Então a gente pode começar aqui com serviços preliminares, né? Primeiro, então a gente começa já com serviços preliminares. Serviços preliminares, que vai ser a estrutura do nosso orçamento. E dentro de serviços preliminares a gente pode começar, e aqui também eu esqueci de mencionar, você consegue colocar a duração, já que ele consegue exportar para o Project. Então você consegue colocar a duração, a porcentagem que está completa, quanto que vai custar. Ele faz essa integração com o Project, mas também tem uma versão que faz o próprio cronograma aqui gigante dentro dele mesmo. Não precisa ir lá para o Project. Eu geralmente uso o Project, então geralmente a gente faz ali essa integração aqui direto mesmo, tá? Então, serviços preliminares a gente pode ter, dependendo de como tiver a obra, a gente pode ter movimentação de terra, né, com transporte, corte, né? Vou colocar aqui movimentação de terra, corte, se tiver, né? Se não tiver, seria o contrário a sequência, mas não tem problema. E aí a gente vai mostrando, depois a gente volta aqui em serviços preliminares, o que mais que a gente pode ter? A gente pode ter canteiro, né? Parte de canteiro, algum barracão, alguma coisa assim, né? Um abrigo, né? Pode ter um abrigo provisório. O que mais que a gente tem em serviços preliminares? A gente pode ter instalações, né? Instalações provisórias, né? Provisórias de água e luz, né? Pode colocar separado ou também colocar aqui junto, mas
Importante a gente saber que tem. Eu gosto aqui, nessa parte, já formatar aqui nesse exemplo, a gente está trabalhando nesse, mas eu gosto nesse aqui, ó, de listar a parte que entra os serviços, né? Que praticamente já vão ser a etapa de serviço. Aqui a gente pode inserir mais um, que é a parte, a gente pode considerar aí de execução de gabarito, né? Então a gente está enxergando já a obra. Eu estou só fazendo um exemplo, né? O certo seria ter os requisitos ou os projetos como requisitos aqui para a gente entender, ter feito uma visita técnica ou pegar o próprio memorial descritivo, né? Mas aqui eu posso colocar na sequência certa, né? A gente vai ter corte aqui primeiro, então eu vou colocar aqui que corte vai ser executado primeiro. Depois a gente entra com as instalações, né? Vamos entrar aí com as instalações, depois eu vou fazer um canteiro e depois eu vou fazer a execução de gabarito. Pode ter outros serviços aqui dentro, mas só para o nosso exemplo mesmo aqui dessa aula do blog, eu vou usar só esses serviços agora, tá? Infraestrutura, a gente pode considerar aqui então do lado, parte de infraestrutura. E aí a gente faz a mesma coisa, né? A gente vem colocando todos os serviços que compõem a infra, né? Vamos por o primeiro serviço, vamos fazer umas broquinhas, né? Vamos fazer umas broquinhas de 5 metros, brocas de 25 centímetros de diâmetro, né? Depois a gente tem que especificar melhor, né, na parte da planilha, né? Mas vocês vão conseguir entender como que dá para fazer isso facilmente. Aqui mesmo exportando já desse software que eu gosto bastante, tá? Então vamos aqui, brocas, depois de brocas a gente vai fazer escavação manual. Escavação manual. E a sequência também é outra, né? Essa aqui. Depois a gente vai vir com escavou, a gente põe um lastro, a gente pode construir um lastro de brita. E eu estou fazendo sem consultar nada, tá? Não estou olhando em nenhum tipo de cola, nada. Estou fazendo pela cabeça mesmo, pelo que a gente está acostumado a realizar os orçamentos, né? Então, por uma sequência aí mesmo lógica, a gente vai fazendo e definindo. Dá para consultar depois os requisitos. No caso, a gente não pegou um projeto como exemplo, mas consultando os requisitos, como eu falei, o próprio memorial, a gente vai ver se a gente esqueceu alguma coisa. Isso aqui está errado, não é aqui. Vamos fazer de novo. Você vai consultando, verificando se está ok. Depois da forma, a gente põe a armadura, né? A parte de infra. Agora, depois de armadura, a gente vai concretar. Só que aqui também a gente poderia deixar brocas e aí poderia ter feito assim, ó, para visualizar melhor. Quer ver? Não isso não. Poderia ter feito assim, ó. Também uma opção. A gente colocar, vamos considerar a viga baldrame. Então, aqueles ali são todos os serviços que a gente está considerando da viga, né? Viga baldrame, então a gente deixaria depois da brocas e tudo isso aqui que compõe o serviço. Inclusive aqui vai ter o concreto, né? Concreto da viga. A gente poderia colocar, vamos ver se dá para selecionar tudo. Deu. E vamos levar aqui dentro da viga. Pronto. Ó. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que isso daqui tudo é para fazer a viga baldrame, tá? Então, fica mais fácil de enxergar, né? Vamos colocar aqui agora, depois da viga, eu vou diminuir aqui para ficar mais fácil de enxergar. A gente vai fazer brocas, vigas, não vou fazer nenhum tipo de bloco, não vou considerar que é uma residência que não tem bloco, né? Essa parte de fundação já está, para exemplo, está legal. Então, depois disso, a gente pode colocar uma alvenaria de embasamento. Alvenaria de embasamento. Ok, vai lá embaixo, depois da viga. E também a gente pode impermeabilizar agora, né? Depois que realizar a alvenaria de embasamento, a gente impermeabiliza ela, né? Pode colocar aqui uma... Fica muito mais fácil para identificar se está faltando alguma coisa também, até para conferir depois fica muito mais fácil de enxergar. A impermeabilização da alvenaria, tá? De embasamento. Da alvenaria de embasamento. Com isso a gente fechou, vamos colocar aqui essa infra depois, né?
Vamos colocar agora a super também, que é depois. Então a gente está passando etapa a etapa. Ó. Agora a gente vai ter a superestrutura. Depois, a mesma coisa, a gente vem colocando aqui dentro. Vai ficando mais fácil agora para fazer, vou até fazer um pouco mais rápido. Parte de forma. Poderia ter copiado do outro ali, ele tem essa opção de você copiar. Vou fazer os pilares, né? Poderia abrir aqui também como pilares, né? Colocar com pilares. Depois uma viga superior, alguma coisa assim, né? Uma vigas. E aí abre assim. E aqui dentro, forma. Aqui eu vou colocar a armadura de novo no nosso pilar. E depois concretar ele. Então, já estou separando aqui também. Posso fazer sem separar? Pode também. Muita gente faz sem separar, não tem problema. Vou fazer naquela formatação que eu prefiro aqui para essa parte dos serviços, né, que seria a parte de trabalho, pacote de trabalho mesmo. Se a gente fosse abrir aqui, tem as etapas, né, então a gente está com as etapas. O primeiro aqui, nossa primeira linha, o primeiro nível, né, da planilha vai ser do orçamento da residência, o segundo seria esse aqui, 1.2, né, serviços preliminares, e a parte de pacote de trabalho já entraria aqui na parte de serviços mesmo, todos esses serviços aqui que a gente colocou, né. Nas vigas vai ser a mesma coisa que isso, então eu posso copiar, vem aqui selecionar tudo segurando Ctrl, ou até fazer de outra maneira ali que ele aceita, né? Só selecionar, dá Ctrl C, Ctrl V, ele também aceita. Então, pilares, isso aqui está errado, é viga. Só selecionar todo ele aqui e colocar dentro de viga, né? Espera aí que não deu certo. Pronto, agora foi. Então aqui eu tenho vigas e pilares. A parte de superestrutura. Está faltando a nossa laje, e aí pode ser protendida, treliçada, né? Vamos pôr uma laje treliçada. E isso aqui muda a sequência também, né? Vamos colocar sempre aqui em outra sequência, ó. Dá um Ctrl Z aqui. Os pilares estão dentro de vigas, está errado. Essa outra sequência. Ixi, agora embananei aqui. Deixa eu mudar essa estrutura. Tá certa. É ele que tá mudando, ó. Tá certinho. Pilares seria antes aqui da viga, né? Vamos só mudar essa ordem aqui. Pronto. Então agora a gente já tem definido aqui as serviços preliminares, infra e superestrutura, né? Superestrutura a gente abriu em laje, tá errado, é lá embaixo. Em pilares, vigas superiores e a laje treliçado. A nossa infra a gente tem brocas, vigas baldrames, se a gente abrir aqui a gente tem escavação, lastro de brita, forma, aço e concreto, ok, alvenaria de embasamento, impermeabilização, ok também. Então assim a gente consegue enxergar melhor, né? Eu pelo menos prefiro, tá? Até não só uma questão de boa prática de gerenciamento de projetos, mas também para mostrar para alguém, como eu falei, para o seu coordenador, para alguém da sua empresa que quiser conferir junto com você o que você considerou, se você está montando o seu orçamento inteiro, né? A próxima etapa aí depois da super, a gente já entraria com alvenaria, né? Alvenaria, depois a parte de esquadrias, né? Esquadrias, então vou montar aqui toda ela já certinho, ó. Esquadrias, depois a gente pode entrar com a parte de cobertura. Vou colocar todo o esqueleto aqui de todas as etapas. Depois da cobertura, a gente pode entrar com instalações hidráulicas. E abrindo, como eu abri ali nos 3 primeiros, para você entender como que eu faço, como a gente faz aqui. Vou diminuir um pouco o zoom aqui só para ficar mais fácil. Depois de instalações hidráulicas, a gente vai ter instalações elétricas. Então aqui instalações elétricas. Depois
Eu vou colocar todos, depois é mais fácil de só mudar a posição. Instalações elétricas, a gente pode ter forro, né, na próxima etapa. Depois, revestimento de parede de teto, que é chapisco, reboco, né, azulejo. Depois a gente pode ter, tá errado, ponto, não é vírgula. Depois a gente pode ter revestimento de piso, né, contrapiso, piso cerâmico, rodapé, soleira. Todos esses serviços a gente vai abrindo, né, vai mostrando tudo, abrindo item por item, revestimento de pisos. Depois a gente pode ter aqui vidros, caso tenha nesse projeto. Depois a gente tem pintura. E por último, serviços complementares, né? Só nesse modelo, que aqui pode entrar toda a parte de paisagismo, limpeza final da obra. Se tiver projetos, se for cobrar o projeto no orçamento, pode colocar aqui também na parte de serviços complementares. Então vamos lá, forro. Deixa eu diminuir que ele ficou bem grande aqui. Então vou pôr aqui a sequência certa. Forro é aqui do lado. Depois revestimento de parede e teto depois de forro. Revestimento de piso é aqui. Vidros. Tinha que diminuir ainda um pouco mais ainda o zoom. Pintura, não vai dar para enxergar, mas depois eu vou melhorar aqui o zoom. Só para estar na sequência certa aqui da nossa estrutura, né? Agora eu venho mostrando aqui, venho complementando aqui já com alvenaria, que tipo de alvenaria que é, e vou fazendo também a mesma coisa que eu fiz. Aqui eu posso colocar de bloco cerâmico, mesma coisa que eu fiz nos anteriores. O que é legal aqui para a gente entender essa parte de estrutura analítica, de como depois virar isso, tornar isso uma planilha, depois que a gente tiver com todos os serviços feitos, né? Todos os serviços aqui já definido e só precisar buscar mesmo numa base de dados, a gente pode clicar aqui, ó, ou desse lado aqui embaixo, nesse botão aqui embaixo, ou aqui do lado também, nesse task, que a gente consegue já ter a visão da estrutura inteira do orçamento. Orçamento de residência, serviços preliminares que a gente fez, movimentação, ó, já está tudo aqui, ó, infra, broca. A viga ela está fechada, mas se eu abrir aqui, a hora que eu voltar aqui para a nossa EAP, ela já está aberta, ó. Então ela já abriu também. Então aqui eu consigo ter alvenaria de embasamento, impermeabilização. Algumas pessoas conseguem enxergar fácil aqui na planilha, outras nem tanto. Então você consegue ter já também aqui, já quase pronto, a sua planilha com as descrições, né? Depois é claro que você vai dar uma melhorada aqui nas descrições de acordo com a sua base, de acordo com seus requisitos de projeto. Mas já está feito, ó. O que eu não abri lá não ficou em negrito, né, como uma etapa, mas se eu começar a abrir lá, ele vai fazer isso também, ó. Esquadrias aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó, esquadrias. Porta de madeira 0,8 por 2,10, um exemplo. Na hora que eu voltar lá, aqui, ó, já abriu. Então aqui fica muito mais fácil. Depois, se eu quiser exportar o projeto para Excel, ó, já dando um clique aqui mesmo, já exportou, né? Já fez, já. Aqui, ó. Vai me pedir aqui, vamos finalizar. Pronto, tá aqui no Excel. Se você não utiliza nenhum software, né, de orçamento, isso aqui vai ajudar muito, né? Porque depois eu posso tirar essas colunas daqui, inserir quantidade, unidade, preço unitário e preço total. Praticamente está feita a minha planilha, né? Então, essa era uma dúvida muito comum. Espero que tenha ajudado você a entender sobre EAP, né? Por que é importante a gente abrir isso, documentar isso aqui no seu projeto, né? Depois você imprime essa parte da estrutura inteira aqui, ó, mostrar para o seu coordenador, deixar documentado o que você levou em consideração dos requisitos. Aqui você praticamente agora só falta montar a sua memória de cálculo dos quantitativos, pegar os preços na base e o seu orçamento está pronto, né? Com BDI, lembrando sempre de colocar depois BDI, claro que vai ter outras coisas, mas fica muito mais fácil de começar e de entender um pouco mais
das boas práticas de gerenciamento de projeto que a gente pode utilizar também na construção civil, pode não e deve utilizar. Espero que você tenha gostado dessa aula de estrutura analítica do projeto. Qualquer dúvida, mande um e-mail para a gente, entre em contato. Se gostou, está vendo isso aqui no Facebook, dá um like. Quiser compartilhar com os amigos, fique à vontade. E eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.